Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre dicotomias chaucerianas, hoje eu trouxe para vocês uma dicotomia que, além de ser famosa, além de ser, digamos assim, a cara do Ferdinand de Saussure, ela até hoje tem dado o que falar. É a dicotomia de acronia e sincronia. Para que possamos entender este conceito, essa divisão dicotômica, nós precisamos retomar as palavras do mestre Genebrino a partir do curso de Linguística Geral. Então, eu selecionei para vocês o capítulo, esse aqui, que é o capítulo 3, a linguística estática e a linguística evolutiva. O mestre dizia em suas aulas que poucos linguistas percebem que a intervenção do fator tempo é de molde a criar, para a linguística, dificuldades particulares e que ela lhes coloca a ciência frente a duas rotas absolutamente divergentes. Por que isso? Quando o linguista decide, então, fazer um estudo da língua, ele precisa fazer certas escolhas. E uma das escolhas do recorte metodológico que ele pode fazer é como ele vai observar essa língua, a partir de que ponto de vista. Então, ele tem, de um lado, uma perspectiva historicista diacrônica, ou uma perspectiva que nós podemos classificar como do estado da língua em um dado momento, ou seja, uma perspectiva sincrônica. Saussure era conhecedor do momento em que vivia. O momento dele foi a época exatamente de uma perspectiva historicista muito pesada, muito enraizada na linguística histórico-comparativa, que tinha digamos assim, por objeto de estudo a busca pela primeira língua. Então, na linguística histórica, especialmente histórico-comparativa, que é o termo mais adequado a se colocar, havia-se uma preocupação de se estudar toda a história, toda a evolução de uma língua. Há muitos autores que discordam dessa palavra evolução por achar que quando uma língua evolui, melhora. Na verdade, uma língua, ela passa por um processo de variação, e esse processo de variação culmina com uma mudança linguística de certas estruturas da língua, ou até mesmo que essas variações linguísticas vão permanecer no sistema durante muito tempo, nunca se concretizando como uma mudança propriamente dita. O Susi, ele tinha esse conhecimento, ele tinha essa visão também, por ele ser neogramático, ele estava nesse meio, digamos, esse meio de pesquisa, mas o Susi tinha uma visão também de que não havia necessidade de se estudar uma língua tomando por base toda a sua história, porque para ele, o próprio falante desconhece a realidade histórica do seu idioma. Para Susi, dificilmente um falante leigo, especialmente aquele que não tem uma preocupação com os estudos da linguagem, saberia a história do seu próprio idioma. Então, quando nós falamos, por exemplo, não há uma necessidade que saibamos quais palavras pertencem ao português, quais palavras que vieram do tupi, quais palavras que vieram da língua banta, e muito menos quais palavras vieram do latim. Então, Susi tinha uma visão de que não havia necessidade de se investigar, pelo menos nessa perspectiva sincrônica, de observar todos os processos evolutivos que uma língua passou. Então, quando o Saussure faz uma escolha metodológica, teórica, de tomar a perspectiva sincrônica dos estudos da linguagem, não é que ele tenha deixado de lado a perspectiva diacrônica, mas para ele, para o estabelecimento de uma linguística como ciência, ela precisaria de um recorte. Então, a escolha por uma visão sincrônica da linguagem foi uma escolha necessária, foi uma escolha que foi preciso. Então, Susi, no curso de Linguística Geral, que ministrou, ele defendia que o falante não tinha conhecimento da história da sua língua e, por isso, também não havia necessidade de se estudar essa história. Então, para ele,
isso aí fica evidente nas palavras que nós percebemos no CLG, o estudo da linguagem deveria ser prioritariamente sincrônico e não diacrônico. Por quê? Vamos fazer aqui uma separação. Diacronia se refere a tudo que envolva a história de uma língua de um período de tempo A até um período de tempo B. Já uma perspectiva sincrônica toma essa mesma língua, mas apenas em um estado que ela se apresenta. Então, se fôssemos colocar aqui em exemplos, se eu estudar a história de uma expressão, de uma estrutura linguística como vossa mercê, logo no início dos usos da língua portuguesa, mesmo que você remonte aí ao século XVI, vossa mercê passou de vossa mercê para vosso ser, vós me ser, você, você. E hoje nós temos até mesmo uma variante aí de usos que é VC, apenas duas formas, duas letras praticamente na escrita. Então, se eu estudar toda essa história de vossa mercê até VC, tomando todo o tempo que isso levou de processamento, não só cognitivo, mas também de usos na escrita, isso é um estudo diacrônico. Mas, se pensarmos que eu posso fazer o estudo da língua portuguesa, tomando a variação que existe entre o tu e o você no linguajar de pessoas de Recife, em 2020, isso seria um estudo sincrônico. Porque eu não estaria preocupado na história do processo evolutivo do que seria o tu, o que seria esse pronome, como ele mudou, o que seria o você, como ele mudou. Então, apenas analisaria o momento atual do tu e do você em um determinado momento da história, que seria 2020. Quando eu também faço análise do nós e o agente no português falado, se eu tomo por base o tempo presente, isso também é um estudo sincrônico. Alguns alunos perguntam se é possível fazer um estudo sincrônico do passado. Sim, sim, é possível. O que você não pode é fazer um estudo comparativo. Então, se você tomar um dado momento, um dado estado da língua, e você analisa aquele momento sem o comparativismo com outros dados, outros momentos, isso continua sendo sincrônico. Porque o estudo sincrônico é de um estado da língua, como ela se apresenta naquele momento, naquele determinado momento. Ele tem que levar em consideração todo o processo de mudança. Isso tomando especialmente datas, períodos que podem ser de anos, décadas ou séculos, ou até mesmo milênios, se a gente for pensar em um exemplo como o estudo do sânscrito, o estudo do latim. Então, o Ferdinand Saussure diz mais ainda que a maior parte das outras ciências ignora essa dualidade radical. O tempo não produz nelas efeitos particulares. A astronomia verificou que os astros sofrem mudanças notáveis. Não está obrigada, por isso, a cindir-se em duas disciplinas. A geologia raciocina quase constantemente acerca de sucessões, mas quando chega a se ocupar dos estados fixos da Terra, não faz disso objeto de um estudo radicalmente diverso. E assim ele vai trazendo vários outros exemplos de outras áreas, outras ciências, que não teriam problema em relação à definição do estudo a partir de tempo. Mas para os estudos linguísticos, essa escolha é uma escolha que o linguista tem que fazer a priori. E essa escolha vai ser determinante não só para as suas considerações sobre a língua, mas tanto até mesmo para a escolha do objeto de análise, do fenômeno, do corpus, e assim por diante. Então, quando ele põe esse título, e eu retomo aqui, a linguística estática, não seria a linguística do parado, não. Seria a linguística que investiga um estado da língua
em oposição a uma linguística que investiga o estado evolutivo de uma língua. Então, não quer dizer estático aí o sentido de parado, mas sim um estado momentâneo. Então, causa uma espécie de aparência de ser estático, mas não necessariamente é estático, porque tudo na língua é movimento. Mais adiante, eu queria trazer para vocês um trechinho que é muito interessante quando ele diz: procedendo assim, obedecemos, sem nos dar totalmente conta disso, a uma necessidade interior, pois bem, é uma necessidade bastante semelhante à que nos obriga a dividir a linguística em duas partes, cada qual com seu princípio próprio. É que aqui, como economia política, estamos perante a noção de valor. Nas duas ciências, trata-se de um sistema equivalente, um sistema de equivalência entre coisas de ordens diferentes. Numa, o trabalho e o salário. Noutra, um significado e um significante. É certo que todas as ciências deveriam ter interesse em assinalar mais escrupulosamente os eixos sobre os quais estão situadas as coisas de que se ocupam. Seria preciso, antes de tudo, distinguir conforme a figura seguinte. E aí ele vai fazer aqui divisão, o eixo das simultaneidades, o eixo das sucessividades, que é matéria para um outro vídeo. Nós retomamos a nossa discussão a partir de um trecho que diz: eis porque distinguimos duas linguísticas. Como as designaremos? Os termos que se oferecem não são todos igualmente apropriados para marcar essa diferença. Assim, história e linguística histórica não são utilizáveis, porque suscitam ideias muito vagas, como a história política compreende tanto a descrição de épocas como a narração de acontecimentos. Poder-se-ia imaginar que, ao descrever estados sucessivos da língua, se estivesse estudando a língua conforme o eixo do tempo. Para isso, seria misto encarar separadamente os fenômenos que fazem passar a língua de um estado a outro. Os termos evolução e linguística evolutiva são mais precisos e nós os empregaremos frequentemente. Por oposição, pode-se falar da ciência dos estados da língua ou linguística estática. Então, assim, esse parágrafo, ele vem explicar um pouco melhor o que eu já havia dito, que temos duas perspectivas, uma linguística evolutiva e uma linguística estática. Lembrando apenas que esse termo estático, ele é problemático, porque causa uma ideia de estar parado e na língua nada é parado como aparenta. Então, mas essa posição que o Saussure traz em relação aos conceitos. Por serem conceitos problemáticos, o próprio Saussure já havia percebido isso. Então ele diz que para melhor assinalar essa oposição, porém, e esse cruzamento das duas ordens de fenômenos relativos ao mesmo objeto, preferimos falar de linguística sincrônica e de linguística diacrônica. Então, o Saussure resolve o problema ao alterar o que estava evolutivo para diacrônico e trocar esse estático por sincrônico, porque o termo em si ele é complicado, ele é problemático diante do conceito em si. E aí, a definição de Saussure, aqui ela é muito clara, ela é muito objetiva. Ele diz que é sincrônico tudo quanto se relacione com o aspecto estático, entre aspas, da nossa ciência, diacrônico tudo que diz respeito às evoluções. Do mesmo modo, sincronia e diacronia designarão, respectivamente, um estado de língua e uma fase de evolução. Então, o Saussure, aqui ele é sucinto nas suas palavras, mas são esclarecedoras. Para encerrar o nosso vídeo de hoje, gostaria apenas de frisar as últimas palavras que Saussure diz
aqui nesse trecho. Ele diz que esses fatos diacrônicos não tendem sequer a alterar o sistema. Não se quis passar de um sistema de relações para outro. A modificação não recai sobre a ordenação, e sim sobre os elementos ordenados. É interessante a gente pensar e sempre refletir a partir de um ponto de vista de Saussure, quando ele diz que tudo na língua é organizado, tudo na língua é sistemático, tudo que está na língua está em oposição um ao outro, e as partes que compõem essa estrutura linguística, que é a língua, estão em constante relação. É uma relação de oposição, mas continua havendo uma relação. E quando entram palavras no sistema, digamos, palavras novas como os neologismos, esses novos elementos, essas novas unidades linguísticas, essas novas unidades léxicas, precisam se readequar ao sistema através dos usos. E uma palavra que deixa de ser utilizada na língua, ela passará não a ser abandonada, porque um dia ela pode ser retomada, ela pode ser resgatada, mas ela passará por um período de latência, em que ela não é utilizada em certos contextos, mas ela ainda existe no sistema, ela ainda existe, ela não é utilizada e pode retornar ao sistema em outro momento. Nós temos muitos exemplos na língua que são chamados arcaísmos, que são palavras com uma frequência baixíssima de uso, mas que elas não estão, digamos assim, mortas. Então, elas podem retornar ao sistema em outro momento. Então, a língua, ela permanece com um conjunto de signos que exprimem ideias, e os falantes e as comunidades linguísticas vão utilizando esse conjunto de signos. E há uma transmissão de pai para filho, de geração para geração, e esses signos permanecem no sistema da língua. Então, o linguista precisa fazer uma escolha, que é ou abordar o fenômeno linguístico a partir de uma visão histórica, diacrônica, ou analisar, investigar esse mesmo fenômeno da língua a partir de uma visão sincrônica do estado que esta língua apresenta. Existe uma outra perspectiva, que ela é mais recente, que é a perspectiva pancrônica, em que há uma espécie de junção entre a visão diacrônica e sincrônica. Porém, essa visão ela é recente, não é do Ferdinand de Saussure, então nós não entraremos nessas questões, pelo menos por enquanto. Então, por hoje é só.